irmãos, com o Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, aleluia. Obrigado. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Também pela vida do pastor Marcelo, minha esposa, e sobre Deus cuidados. Louvo a Deus, louvo a Bento, pela mãe. Deus abençoe. Queridos, abra sua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Tem a palavra de Deus para o teu coração. Eu creio que Deus vai falar poderosamente no teu coração. Porque disse Jesus que o homem não vive apenas do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Deus tem falado conosco desde o começo desse trabalho, desse culto. Quem achou Gênesis capítulo 26? Amém. Vamos ler então. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disse, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Deus, louvamos a Ti pela Tua palavra. Peço a Ti que uma vez mais instrumentalize a minha vida para transmitir a Tua palavra ao coração da Tua igreja. Somos seres espirituais e precisamos alimentar, e alimenta o nosso espírito é a Tua palavra. Alimenta-nos nessa noite, desde o menor ao maior, que possamos, ó Deus, sermos renovados, restaurados através da Tua palavra. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tomai a vossa assento. Meus amados, olhamos aqui nesse texto, quando Deus ele fala com Isaque, ele apareceu a Isaque. E a palavra de Deus disse que era a segunda fome que vinha sobre essa família. No capítulo 19 de Gênesis, vemos que Abraão, ele desceu aqui em Gerar. E ele então, naquela época, quando era peregrino, não tinha leis como tem nos nossos dias, né? E ele, por ser peregrino, porque até então estava debaixo das promessas de Deus, ele tinha que peregrinar, ele tinha que andar, porque onde colocasse a planta dos meus pés, estava tomando posse. A sua descendência estaria tomando posse. E ele então fala com a sua esposa Sarai: olha, você diz para as pessoas que você é minha irmã, porque se eles verem você e gostar de você, sabendo que a minha esposa, vão me matar. Na época era o Código Civil de Hammurabi, antiga Babilônia. Então Sara, ela era uma mulher de 60 e poucos anos, irmãos, e era bela. Quando a Bíblia fala que alguém é bonito mesmo, pastor. Mas quando fala que é feio mesmo. Mas nós que servimos a Deus, todo mundo é bonito, amém, queridos? Sim. Existem alguns diferentes, mas todos nós somos bonitos por causa da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? E diz a palavra de Deus que ele entra em Gerar.
E ao entrar em Gerar, Sara, com seus 60 e poucos anos, ela enche os olhos dos homens daquela cidade, e principalmente do rei Abimeleque. E quando olha, pergunta: quem é essa mulher? É minha irmã. Então o que ele faz? Manda levá-la ao seu palácio, para tomá-la como a sua mulher. Abimeleque, ele tinha um harém de mulheres. E acontece que passa alguns dias, começa a vir uma enfermidade no reino. Começa a vir os problemas. E Deus então, ele aparece em sonhos para Abimeleque e fala assim: olha, por que você tomou mulher do homem? Ela tem marido, tá? Devolva para ele, porque se você não devolver, eu vou matar você e toda esta nação. Deus fala, Abimeleque fala assim: Deus, mas vai matar-me? Eu sendo inocente? Ele falou, ela também confirmou que são irmãos. Então Deus fala assim: por causa disso que apareceu a você. O que podemos aplicar já que Abraão, para poupar a sua pele, ele mentiu. Fechou Sara, Deus dará. Mas só que tem um detalhe, meus queridos. Sara tinha cuidado de Deus. Sara tinha cuidado de Deus. Isso para você também que é esposa. Às vezes marido deixa você um pouco do canto, não é? Mas quem guarda e protege você é Deus. Deus guarda, Deus protege. Ela estava lá no palácio, sozinha. Imagina o coração daquela mulher. Mas Deus entra no sonho de Abimeleque e comanda ele. Traz enfermidade lá e ameaça. E Deus fala assim: olha, ele é profeta. Chama ele. Ele acorda assustado, apavorado, e manda chamar Abraão. Olha, quem trouxe esse conselho para você, para projetar esse contra mim? E Abraão fala assim: eu acho que eu não sou bobo, não é? Se eu falasse que era minha esposa, ele ia me matar. Ah, é? E qual foi o temor de todos? Aquela notícia esparramou em todo o território, todos ficaram com medo. A princípio desprezava Abraão, era pequeno diante daquela nação. Mas só que tem um detalhe: Abraão andava com a sua comitiva, parecia pequena, mas existia uma proteção de Deus naquela comitiva. Devemos, meus queridos irmãos, aqueles que servem a Deus podem ser pequenos, ninguém está vendo com os olhos visíveis, mas existe um Deus Todo-Poderoso que está protegendo você. Pega a Bíblia Sagrada diz, está em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Diga comigo: na presença de Deus tem descanso. Então descansa. Tem descanso na presença de Deus. E Abimeleque então chama Abraão. E Abraão agora, Deus chama Abraão de profeta. Ora por ele. E é restabelecida a saúde e a paz. E você vê que ele mora naquela região, em Gerar. E aquele povo começaram a ver que Abraão era diferente. Estava debaixo de promessa. Nasce Isaac em Gerar. E quando nasce Isaac, Abimeleque olha para Abraão e veja o quê? Que tinha um Deus Todo-Poderoso que abençoava ele. E quem é esperto, meus queridos, vai andar perto de quem é abençoado, sim ou não? Se tem proteção de Deus, a melhor coisa que você faz é estar bem com ele, mano. Nós já deu matar contra aquele que serve a Deus. Porque quem guarda você é Deus, quem protege você é Deus. Pode falar mal contra você, mas quem guarda você é Deus. Pode fazer macumba contra você, falar de maldição contra você, mas quem guarda você é Deus. Então descansa. Às vezes fico preocupado com pessoas que falam: A, B é contra a gente, você não presta, você é aquilo. Para, não precisa defender-se. Quem defende é você é Deus. Então descansa. Porque às vezes a gente perde muito tempo tentando justificar com pessoas. Pare de perder tempo com pessoas e mexe tempo com Deus. Nasce Isaac e Abraão faz uma festa. Isaac significa sorriso, alegria. Entrou a mulher. Agora, irmãos, a mulher de 90 anos tem um bebê.
Aí pronto, a notícia esparramou. Até porque nosso dia, mulher de 90 anos, já tá taravó. Mas Sara, ela mãe. Imagina que a mulher sacudindo aquela criança, meu filho, alegria lá. Qual o nome dele? Isaac. Mas Isaac significa Isaac, sorriso. É porque eu sorriso, sou uma mulher idosa, mas estou dando de lamentar. Mas como isso pode acontecer? O Deus que você serve precisa ser carregado. Mas o Deus que eu sigo, Ele me carrega, Ele me sustenta. Ele faz até como a estéreo, habita em famílias, queridos. O Deus que você serve te sustenta, te guarda, faz milagre e maravilha. Lá fora carrega imagem, fala que é santo, diga a poder, viva fulano, viva ciclano, nunca vive. Mas o Deus que você serve, eu sirvo, Ele vive eternamente. Sabe por quê? Ele é a própria fonte da vida. Glória a Deus. Meus amados, e Abimeleque então faz o quê? É bobo. Abraão, seguinte, olha, eu sei que você é abençoado. Eu sei que o seu Deus aí visitou lá na madrugada. Ele deu uma apertada lá. Se eu não restisse sua esposa, ia me matar e matar também toda a nação. Vamos fazer uma aliança, Abraão? Porque não é bobo, né? Abraão já é casado com um cavalo poço lá em Gerar. Então Abraão fala assim: mas os seus servos tamparam o meu poço, tomaram o meu poço. Nossa, eu não sabia disso. É João sem braço, né? Era rei, não sabia. Mas quem é bobo de tocar em quem é abençoado? Quem é bobo em tocar em quem é ungido? A gente tem que ser esperto, meus queridos. Quem é abençoado por Deus, até, eu falo muitas vezes, temos problemas com crente, se ou não, às vezes acontece. E até para pedir tem que ser sábio. Porque assim que você serve a Deus, Ele também serve. Então você tem que orar: Deus, dá graça ao teu filho. Então quando Ele vai dar graça, dá sabedoria. Porque nós vamos morar nos céus. Porque dependendo do jeito que você vai tocar nele, você não vai tocar nele diretamente. Existe um Deus que guarda ele, que protege ele. E diz a palavra de Deus que Abraão, ele pega 7 ovelhas. E a Bíblia olha assim: para que essas 7 ovelhas? Olha, aqui é uma aliança, tá? A aliança que eu estou fazendo entre você. A Bíblia olha assim: olha, eu sei que você é abençoado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa aliança. Então, para que a sua descendência também não venha tocar na minha. Porque ele entendeu que a descendência de Abraão estava debaixo de promessa. E se levantasse contra Abraão, poderia que? Morrer. Se levantasse contra a descendente de Abraão, poderia morrer. Então fizeram aliança, abraçaram. Ele pegou o seu chefe do exército, ficou, e lá se confraternizaram, e ele foi embora para casa. Sabe o que Abraão faz? Ele planta uma tamangueira. Você sabe que a tamangueira, ela para dar fruto, leva de 80 a 100 anos. Planta naquele lugar mesmo. Sabe o que Abraão está dizendo ali? Eu creio tanto nas promessas de Deus, que eu não vou comer desse fruto aqui, mas a minha descendência vai comer. Porque Deus fez promessa para a minha descendência. E já vou entrando aqui nesse texto. Acontece que ele sai dessa região, tem que peregrinar. E o texto que nós lemos aqui era a vez de Isaac. Isaac era novinho aqui. Se você fazer um cálculo, Isaac tinha 75 anos. Ele vai para essa região, em Gerar. Entendemos que Abraão aqui ainda era vivo. Abraão morreu com 175 anos. Esaú e Jacó eram meninos, seus 14 a 15 anos. Ele desce aqui para Gerar. E chegou lá, diz a palavra de Deus, que existia fome sobre a terra. Ele pensa o quê? Vou lá para o Egito. Até porque lá no Egito tem o rio Nilo. E sendo assim, o rio Nilo é um dos maiores do mundo. Tem água, onde tem água tem fertilidade. Onde tem água tem prosperidade. Mas a palavra de Deus fala assim, que Deus apareceu a ele. Diz assim: não desça ao Egito. E aqui eu entro com o tema da mensagem. Diga comigo: quebra de aliança. Fala com fé: quebra de aliança. Cavando poços. E presença confirmada. Existia uma aliança aqui. E Deus fala assim com ele assim: ó, fica aqui debaixo de minha obediência. Abraão foi obediente, eu prosperei.
Você é filho, você é fruto de milagre, você está debaixo da promessa, fica aqui, porque nessa região aqui eu vou prosperar você. Porque podemos aprender aqui que o melhor lugar que nós devemos estar é justamente o quê? No lugar que Deus nos colocou. Porque às vezes a pessoa pensa que o lugar vai fazer diferença para ela. Lembra de Ló? Estava lá no oásis, lá em Sodoma e Gomorra, né? Bonito, mas só não estava debaixo da promessa de Deus, não estava debaixo da vontade de Deus. Aqui nós entendemos que existia cerca, mas Deus fala assim para ele, ó, fica aqui, porque eu vou te abençoar. Irmãos, era tempo de seca. Meu Deus. Quem morou em roça aqui? Só eu. Morou? E você sabe que a água é necessária também para dar fruto. Estava na seca, mas Deus fala assim, fica aqui em Gerar, porque eu vou multiplicar a tua descendência. E a palavra de Deus fala no versículo 6 que habitou em Gerar. Mas só que tem mentira que vem passando de geração em geração. Abraão foi mentiroso. Agora vemos aqui Isaac. Perguntaram para ele assim, essa mulher, quem é de você? Olha, É forte. Rebeca também era muito bonita. Isaac sabia que às vezes a mentira passa de pai para filho, né? Não tem mentira santa, tudo é mentira, é filho do diabo. Às vezes eu ouvi um pastor falando que existe mentirinha santa. Não existe isso, irmãos. Diz a palavra de Deus em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. A mentira tem paternidade e ela é filho do diabo. E Isaac aprendeu muito bem com seu pai e fala assim, a minha irmã, porque ele tinha medo de morrer também, estava debaixo de promessa, mas estava com medo. Parece que estamos falando conosco, não, irmãos? Deus faz promessa para a gente, vai te abençoar, vai prosperar, mas quando vem o vento, mas será que vai cumprir mesmo? Será que foi profetado ou foi profecia? Porque às vezes existem algumas profetadas que é só o sangue do cordeiro, irmãos. Parece que o diabo identifica quando Deus vai abençoar você, o próximo, ele vai mandar o filho dele, o cão, para poder dar profetada, para poder te desanimar. Mas se você está debaixo da promessa de Deus, descansa. Porque o tempo também é instrumento de Deus forjar-nos para receber as promessas dele em nossas vidas. Glória a Deus. E a palavra de Deus fala que Abimeleque, esse mesmo Abimeleque, lá atrás tinha sido enganado pelo pai de Isaac. Diz a palavra de Deus que ele começa a observar. E até então ele viu que Isaac e Rebeca estavam tendo uma brincadeira de homem, de marido e esposa, né? Fazendo carinho. Ele chama assim, que negócio é esse, rapaz? Faltou um pouco falar assim, olha, seu pai mentiu para mim, agora você veio também? Por que você... Não, é o seguinte, eu sei a fama daqui, eu gosto da muralha, eu não quero morrer. E qual foi a ordem? Olha, quem tocar nele morre. Meu Deus. Quem tocar na família dele morre. E acontece que Isaac vai naquela região. E você observa aqui, meus queridos, que Abraão tinha cavado poços. Mas os filisteus fizeram o quê? Eles tamparam os poços que Abraão tinha cavado lá atrás. Entendemos aqui que Abimeleque quebrou a aliança que fez com Abraão. O homem pode quebrar a aliança que faz com você, mas a aliança que Deus faz com você, ela não é quebrada. Deus é fiel para poder cumprir as suas promessas. Está em seca. O que a Bíblia fala? Deus fala assim com Isaac, olha, você vai ficar aqui, você vai plantar e vai prosperar. Meus filhos, vai plantar na seca. Não vai plantar na seca. Mas quando você está debaixo da promessa, você vai plantar na seca. Talvez alguém olhava assim, esse homem está arrancando entulho de novo nos postos. E começa a gerar água. As pessoas começavam a observar, esse homem é doido mesmo. Mas só quem está debaixo da promessa, cava poço. Diga comigo, cavar poço dá trabalho. Já cavou o poço, Calil?
Só o sangue do cordeiro. Imagina com entulho. Meu Deus. Mas eles estavam debaixo da promessa. E começou a cavar. E a água começou a vir. Porque a água era vida. A água era símbolo de prosperidade. Aleluia. A água é símbolo de fertilidade. E as pessoas começavam a olhar aquela lavoura difícil deles. E Isaac então cavando, arando na terra, e começou a plantar. E diz a palavra de Deus no versículo 12, vou correr uma mensagem aqui, que Abraão, ele planta e semeou Isaac, melhor dizendo, semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Sabe o que eu vejo aqui? Não tinha chuva, Isaac plantava e a umidade vinha de baixo para cima. Você crê nisso? A umidade vinha de baixo para cima e vinha um orvalho e germinava a semente e ali prosperava. Sabe por quê? Aquele que está debaixo de promessa, Deus age no invisível, onde ninguém vê. Aleluia. Ninguém está vendo, mas a semente está germinando, está dando fruto. Eu fiz aqui um cálculo. Quando ele plantou, ele colheu aproximadamente 3.700 quilos. As pessoas começaram a olhar assim, né? Que negócio é esse? Está seco aqui, está tudo ruim. Olha para ele: gado gordo, servo gordo, o homem está gordo. Porque diz a palavra de Deus em Provérbios que aquele que confia em Deus engordará. Cuidado ali, vai devagar. Aquele que confia em Deus engordará. Sabe por quê? Quem não confia em Deus fica preocupado com crise, com inflação, com juro, com crise mundial. Mas você não, você coloca a cabeça no travesseiro e descansa. Porque você sabe que o mundo está nas mãos de Deus. Quem guarda a sua vida é Deus, quem guarda a sua família é Deus, quem prepara o seu futuro é Deus. Então, se você tem essa confiança, descansa em Deus, porque Deus é quem sustenta você. Como diz a palavra do Senhor, os que confiam no Senhor serão como a condição que não se abalam, mas o que? Permanece para sempre. Está o ventaval, mas está na presença, porque na presença de Deus existe descanso, na presença de Deus existe paz. Aleluia. A pessoa não entende. Diz a palavra de Deus que o Senhor abençoou tanto que engrandeceu o homem, enriquecia até se tornar muito poderoso. Sabe o que é isso? A terra seca não dava nada, mas plantou debaixo da presença, debaixo da promessa e começou a prosperar. Só que tem um detalhe, meus queridos: nem todo mundo torce pelo seu sucesso. Sabia disso? Os olhos cresceram. Ó, Abimeleque, que negócio é esse? Está em nossa terra, plantando em nossa terra. Olha aqui nosso gado, magrinho. Olha aqui, isso. Tem água para tomar banho direito, lá tem. Ah, é o lugar que é bom. Diz a palavra de Deus que eles foram contra Abimeleque. Dá nossa terra, sai daqui. Meu Deus. Porque às vezes as pessoas olham para você, pensam que o lugar que você está é bom. Mas não é. Vemos aqui que Isaac, ele não briga por causa de poço, porque às vezes nós queremos brigar por causa de poço. Sabe por que Isaac não briga por causa de poço? Quem tem a fonte não briga por causa de poço. Meu Deus! Você tem a fonte aí? Eu sinto Deus aqui. Quem tem a fonte de Deus na sua vida não briga por causa de poço. Meus queridos, eu falo sempre onde eu prego, nunca briguei na igreja por causa de cargo. Não, porque eu creio nas promessas que Deus fez em minha vida. Se eu estou aqui ou lá, não importa. Se eu estou aqui pregando em outro lugar, eu sei que Deus tem me abençoado. Sabe por que eu estou na presença de Deus, querido? Se você está na presença de Deus, você está na fonte, você é a própria fonte. Glória a Deus. Sabe como você já que você quer, então tua terra. Crente assim, meus queridos, lavado remido pelo sangue de Jesus, convertido, não briga. E na certa feita, um liderado jovem chegou a abençoar, me incomodando. Eu falei, toma um então para você.
Vai aí na sua bênção. O grupo dá uma bênção. Porque às vezes a pessoa abriu por causa de poço. E diz a palavra de Deus que ele entrega lá e vai para outro lugar. Versículo 16 fala assim: aparta-te de nós, porque é muito mais poderoso tem feito do que nós. Sai daqui. Essa terra é nossa. Sabe o que falaram para Abimeleque? Vamos pensar aqui. Abimeleque é o seguinte: a terra que nós estamos aqui, olha, plantando aquele feijão não deu nada. Mas lá, na terra de Isaac, olha lá, olha o tamanho da vargem lá. E olha o caroço de feijão. Olha aquela vaca lá, dá 30 litros por dia, posso dar um litro só. Olha lá para que área que tem. Vamos tomar a terra. Isaac é a terra que vocês querem? Então toma. Ele fala aqui: você é mais poderoso que nós. Ele sai de lá e vai para outro lugar. Tira seu acampamento e vai para o vale. E habitou ali. E diz a palavra que Isaac tornou cavar outro poço. Acontece que essa região aqui não tinha água na superfície. Talvez eles tinham cavado lá, mas só que eles não tinham fonte. Meu Deus. Cavaram, mas não tinha fonte. Mas a Bíblia diz que quando cavou, veio água. E já veio entendo-se invejosa. Que negócio é esse? Cavamos lá, não deu nada. Olha a água lá, Abimeleque. É nossa terra. E piorou, cresceu mais. Olha, aquela vaca tinha dado uma cria, agora deu duas uma vez, deu gêmeos. Olha a terra lá, estava seca, está verdinho. Vamos lá. E diz a palavra de Deus que ele foi em cima e Isaac fez o que? Olha, já que você quer a terra, toma a terra. Porque eles cuidavam que era um lugar que era bom, irmã. Mas não era um lugar, era a fonte. Quem tem a fonte, meus queridos, torna a fonte na sua vida, na sua família, no lugar que ele está, por causa da presença. Aleluia. O crente é uma pessoa que ninguém entende. A vida é simplesinha, alegre, é feliz. E a pessoa não entende por causa disso, por causa da fonte. A fonte jorra no tempo de seca. Está seco lá fora, mas eu estou aqui inundado por causa da presença de Deus. E diz a palavra que ele, tá bom, já que vocês querem o poço, está dando água, né? Fica para vocês. Talvez o servo, o Isaac, Isaac, porque olha minha mão toda calejada. Isso aqui é o poço, deixa o poço. Deixa o poço para eles, vamos embora. Talvez tentando até brigar. Isaac, não, vamos embora. E diz a palavra que eles foram para onde? Outro lugar. E cavaram-se outro poço. Olha só, versículo 21. E diz a palavra que também brigaram lá naquele lugar. O que é que ele fez? Partiu, saiu de Sitna e foi para outro lugar. E diz a palavra de Deus que cavou outro poço. Sabe o que eu vejo? Cavar poço dá trabalho. Mas diga comigo, dá retorno. É recompensado. Qual é o poço que está cavando? Glória a Deus, aleluia. Tem que cavar poço. Qual é o poço da sua vida? Tem crente que desiste tão fácil das coisas, meus queridos. Eu falo por mim, uns me conhecem aqui. Hoje eu sou concursado, mas até onde eu ser concursado, foram 20 concursos que eu prestei. Meu Deus. 20. Pelo emprego último que eu trabalhei com construção civil, foram 10 vezes que eu fui lá. Estava em emprego 10 vezes, pastor. 10 vezes. E quando eu comecei a estudar, naquela época, trabalhar semente na construção do tempo do Hotel Imperador em Aparecida não foi fácil lá. Tamanho do prédio, imagina o começo daquele prédio. E às vezes eu pegava ali o livro para poder estudar. Dormia cansado, dormia falava assim, já não dá nada. Dormia isso, com uma apostila na mão.
Mas eu falava assim: olha, estou debaixo de promessa, estou cavando meu poço. Uma certa vez eu estava desempregado, andando Oliveira Portos. Só tenho 4 filhos, né? Descendo lá desempregado. E Deus falou no meu coração: eu vou te abençoar na medida que você investir em você. Eu vi a voz de Deus naquela tarde. Deus deu a direção para mim. Eu falei: oh, Deus, não queria. Deus mostrou o que era. Até que um dia eu saí de lá. Alguns perguntam: mas como isso aconteceu? Cavando o poço. Cava o poço. Se é profissão, se é família, se é ministério, cava. Que se está debaixo da promessa, ela vai cumprir. Abraão, Isaac, ele não brigava por causa do poço. Olha só o versículo 22, vamos ver o final da mensagem. E partiu dali e cavou outro poço, e não confiaram sobre ele, porque o seu nome chamou Rebote, porque agora nos alargou o Senhor e cresceram nesta terra. Por quê? Na medida que Abraão, Isaac estava saindo daquela terra, ele estava caminhando para o deserto, pastor. Ele estava saindo da presença dos invejosos, caminhando para o deserto. E só vive no deserto quem tem a presença. Meus queridos, não ficar triste se Deus tirar algumas pessoas da sua vida. Ainda ficamos preocupados, né? Conversava com minha esposa de vir para cá. Eu falei: meu Deus, não entendi, porque uma certa vez passei perto de fulano e pensei que não tinha me visto, né? E a paz do Senhor, mas depois 2 vezes não, ele está fazendo de conta que está me vendo mesmo. Irmão, se fosse lá atrás, eu ficava preocupado com o pastor Marcelo. Hoje faça assim, ó, isso é seu. Eu não vou mendigar pela tua amizade, sabe por quê? Eu tenho um amigo que está comigo todo dia, todo momento. É Jesus que entregou a sua vida na cruz do Calvário. Então pare de ficar mendigando pessoas que não merecem a tua amizade, não merecem o teu carinho, não merecem a tua presença. Deus está tirando, olha, Deus falando com você nessa noite, levanta a tua mão, receba aí. Deus está tirando pessoas da sua vida, sabe por quê? São invejosos e não merecem estar na sua companhia. Não merece desfrutar daquilo que Deus está dando para você. Deus viu o que você não viu, Deus ouviu o que você não ouviu. Pai, diz a palavra de Deus, ele estava lá. Dá para nós aqui esse poço, tome então. Aí você foi cavando, vai saindo da terra, vai saindo da terra, vai saindo da terra. E chega aqui nesse local, que era entre a terra e o deserto. Ah, não, uma coisa está diferente com esse homem, porque aqui é terra, mas lá é deserto. E cavou o poço, está dando água. Sabe o que eu vejo aqui? Pode perseguir você, pode falar mal de você, mas uma hora vai ter que reconhecer que você é uma fonte. Vai bater, mas vai reconhecer que você é a fonte. Não tem jeito. Tocar em fonte é tocar naquele que protege a fonte. Pode tirar o poço, não tem problema, eu tenho a fonte. Onde eu estou, vai prosperar, porque eu estou debaixo da promessa do Deus Todo-Poderoso. Como eu dizia, eu trabalho no local, eu vejo tantas pessoas e vai para um lado, carrega imagem, viva fulano, viva Bertrano, e leva comboio para cá, para lá, eu fico olhando assim, e começa a gritar também: viva, 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 viva. Eu penso assim: viva logo, pelo amor de Deus, acaba logo, não se vira nada. É feito pela mão humana, mas o Deus que você serve, eu vivo, eu sirvo, ele não vive, ele é vivo eternamente. Quem guarda você é Deus, quem protege você é Deus, quem sustenta você é Deus. Diz a palavra de Deus lá em Isaías 45:13, que quando Deus opera, ninguém pode impedir. E olha aqui, a palavra de Deus fala aqui, é o seguinte: vamos deixar esse homem para lá, porque não tem jeito.
E diz a palavra de Deus que quando ele se afasta, o que Isaac faz? Isaac, ele cava poço da água. Lá em Beerseba, estabelece ali o seu acampamento. E a palavra de Deus fala no versículo 24, olha só, benefício depois da perseguição, fala assim: apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e diz: eu sou o Deus de Abraão, oh glória, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Mas Deus falando com alguém aí: eu te abençoo e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Aleluia. Perseguiu, não tem jeito, minha presença. A presença manifestada. E diz a palavra de Deus que sabe o que Abraão faz? Ele vai sair daquele local, Isaac faz, e estabelece lá em Beerseba. Sabe o que Abimeleque faz? Diz a palavra de Deus que Abimeleque, que tinha uma cara de pau tão grande, que ele ficou sabendo da bênção de Abraão, de Isaac. Sabe o que ele fez? Pegou justamente o seu servo, ficou. Sabe uma coisa? Vamos lá. Vamos lá para ver como está. Algumas missões assim, meus queridos. Fiz tanto contra ele, tanto contra ela. Vamos dar uma olhadinha para ver como está as coisas lá. Para ver a desgraça. Tem pessoas que têm prazer de ver o outro na lama. Pensa que o fato de fazer o mal contra a pessoa vai acabar com a vida da pessoa. Não vai, meus amigos. Pode acabar com quem é adorador de imagem. Pode acabar com quem é macumbeiro. Mas a quem resolve tocar em servo de Deus, está tocando a menina dos olhos de Deus. E ai daquele que faz isso. E a palavra de Deus fala que Abimeleque faz o quê? Olha, é o seguinte, vamos lá ver como está ele. Vamos ver como está Isaac. Ele estabelece lá. E de noite, lá chega Abimeleque no seu acampamento. Ô Isaac, como está? Tudo bem? Poxa, eu tenho visto que as coisas melhoraram aqui. Vamos falar desse jeito? Vamos falar em nossos dias? Olha, meus servos perseguiram você, tramei contra você, mas você agora está habitando no deserto. E eu tenho visto os seus gados mais gordos ainda. Porque na medida que perseguia, o crente é como aquela pregação da Lenda Antiga, não é? Como o omelete, né? Vai batendo, mais bate, mais cresce. Vai batendo, mais bate, mais cresce. Ele chega lá, meus queridos. Ao chegar, olha o que a palavra de Deus fala. Ao chegar lá onde estava Isaac, Isaac confronta ele: olha, é o seguinte, você me perseguiu. Agora Isaac está forte, está com bastante gente. Você me perseguiu, fizeram mal contra mim. Mas estamos aqui para falar nosso dia, estamos na presença de Deus. Porque eles cuidavam que o fato de tirar Isaac daquele local estava fazendo mal para Isaac. Porque Isaac cavava o poço. O poço dava água porque Isaac tinha a fonte. Isaac fala o seguinte: olha, você fez um mal contra mim, mas vamos fazer um churrasco aí. Olha o contexto aqui. Isaac manda matar ovelha, bezerro. Vamos fazer um churrasco. Sabe o que eu vejo aqui? Que você tem que tratar bem quem trata você mal. Porque a maioria de nós quer fazer o quê? Bater no rosto até as 2 vezes a mais. Não precisa brigar, meus queridos. Quem cuida de você é Deus. Por isso que existem pessoas que Deus nunca vai exaltar. Porque se exaltar,
vai tornar um vingador. Lembra de Manassés, quando nasceu lá no Egito, quando José teve Manassés? Por que Deus exaltou José no Egito? Primeiro o nome de Manassés, seu filho primogênito, sabe por quê? Deus me fez esquecer das mazelas da minha vida, da casa de meu pai. Perdoar é olhar para a ferida e não sentir dor. Não é você esquecer. Você vai olhar lá, pastor, doeu, mas está perdoado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ah, mas a pancada está aqui, está até a mancha aqui, mas está perdoado. Aleluia. A Efraim nunca vai nascer na sua vida se você não permitir que Manassés nasça e perdoa. Porque até então, quando nasce Efraim, significa que Deus me fez crescer na terra das minhas aflições. Isaac prosperou aqui. E aqui eu vejo que Isaac manda fazer um banquete. Você crê nisso? Fez mal contra você, trata bem. Oh, aleluia. E se for possível, faz uma festa, Soraya. Faz um bolo abençoado. Não com veneno, tá? Faz um bolo abençoado. Isaac sabe o que ele faz aqui? Ele faz churrasco. Olha, imagina quando a Abimeleque chega assim: ô, mas que negócio é esse? Tá Deus, você mal você da terra, pelos poços, e agora você. Pode. Porque eu sou tão abençoado por Deus. Oh, aleluia. Porque só dá aquilo que você tem para os outros. Glória a Deus. Se a pessoa dá mal para você, porque ela tem mal dentro dela. Mas você tem a bênção de Deus, você vai fazer o quê? Você vai dar a bênção. Deus te abençoe, meu filho. Embora a sua boca falar assim, cai na mão de Deus, seu. Vai falar assim, Deus te abençoe, meu filho, porque dentro de você tem a fonte. Aleluia. Você crê que vai estar a festa, meu filho? Você crê que vai dar festa? Então prepara, vai ter festa na sua casa. Vai ter festa na sua casa. Diz a palavra de Deus que ele faz o quê? Ele prepara o churrasco. Ele fala aqui o churrasco nos nossos dias. Ele prepara o churrasco. E Abimeleque, ele começa a levantar com ele. E diz a palavra de Deus que Abimeleque faz o quê? Resolve fazer uma aliança também com Isaac. O que é lindo que ele fala assim: olha, é o seguinte, vamos fazer um juramento entre você e mim. Versículo 28, porque na verdade nós temos visto, olha só, Davi, nós temos visto na verdade que o Senhor é contigo. Deus santo. Quando você é a fonte, as pessoas veem que você é a fonte. Glória a Deus. Nós temos visto que o Senhor é contigo. Aleluia. E por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e entre ti, façamos aliança contigo, que não nos faça o mal como nós te temos tocado e como te fizemos. Somente bem te deixamos em paz. Agora tu és um bendito do quem persegue é você, que amaldiçoa é você, quem falou que você não ia prosperar. Você crê nisso? Vai ser obrigado a chegar e falar assim: olha, falei que você não ia dar em nada. Meu Deus. Vou falar aqui uma vez, não sei se eu falei aqui. Na igreja que eu fui pastor, eu era com o pastor na época. Eu vou terminar a mensagem, fechar a Bíblia com a bênção. E naquela noite eu trabalhei durante o dia e Deus falou no meu coração: chega atrasado. Falei: chegar atrasado um pouco, Deus. Mas vou então. Cheguei lá, a porta da igreja, e veio alguém e falou: senhor pastor. Senhor, chegou em mim e disse: ô pastor, meu coração está tão queimando, eu preciso conversar com o Senhor. Me perdoa. Amém. Não sei o que aconteceu, mas amém. É o seguinte, pastor, que me perdoa mesmo, começou a abraçar e chorar.
Falei, pensei na porta da igreja chorando, irmão. Porque a ruína é dois abraçados chorando. Aí falou assim, é o seguinte, aqui lá atrás eu via o senhor com aquela bicicleta pedalando, a sua esposa na bagageira segurando sua filha, o menino lá atrás no par da bicicleta. E era assim, Natalina, você sabe disso, né? Parecia que ele embaixo, pedalando para a igreja, para ele estar batendo, né? Hoje você ri, né, irmão? Não é fácil não. Imagina a chuva, pastor. Às vezes eu pregava num lugar de bicicleta, usava aquele guarda-chuva grandão, e você via o carro passando, você jogava assim para não tacar com você. E uma certa feita, quando deu tempo, o carro bateu do lado e foi água direto. A pior coisa que tem, você ficar com sapato molhado, meus queridos, que é lá o sangue do cordeiro. Imagina você pregar assim, aconteceu comigo. Jesus. Chorei naquela noite. Eu falei, o que aconteceu, meu querido? Então eu vi você naquela vez, meu pastor. Eu passei com o meu carro. Está sendo gravado, né? Amém. Passei com o meu carro perto do Senhor. Eu vi o senhor pedalando a bicicleta com aquele macho, com o seu filho, a sua esposa. E eu falei sim para minha esposa: coitado desse irmãozinho, não vai dar em nada. Jesus, meu Deus. Quem está debaixo da promessa de Deus? Aleluia, Jesus. Você está debaixo da promessa, fica tranquilo, vai cavando o poço. Aleluia. Vai cavando o poço. Uma hora a água vai vir. Aleluia. A água que vai vir vai jorrar na sua vida, para a sua família, para quem está perto de você também. Você tem Deus? Levanta a tua mão e dá uma glória a Deus. Mas a palavra que eu deixo para você é essa: quando Deus te exaltar, seja humilde, porque no mesmo Deus que exalta, Ele Pai, verdade. Ele me abraçou e falou assim: pastor do céu, mas hoje eu vejo como Deus é na sua vida. Aleluia. E tem mais, meu pastor, lá na minha casa só falo do Senhor. Eu falei, amém, querido, mas meu coração está dentro. Se eu pudesse pegar o coração, sim, Jesus. Mas, amém. A gente vê as pessoas dando paz para a gente, você não sabe o que a pessoa pensa a nosso respeito. Verdade. Para mim, ignorância, toda vez, pastor, querido, irmão, não vou falar o nome não. Quando vocês, você via eu abençoado pensando contra mim. Meu Deus. Mas Deus conhece a sinceridade do seu coração. Aleluia. Ele falou assim: pastor, hoje na minha casa você é referência. Glória a Deus. Minha vontade é falar: Deus, trata com ele, joga no quebra o vaso. Aleluia. Eu falei sim, ô meu querido, Deus tocou no meu coração. Algo que eu aprendi na minha vida: bem, você passa pelo deserto para você aprender a ser humilde, para você ter maturidade, para você ser referência e para você ser fonte de bênção na vida das pessoas. Tem processo que você passa, você não está entendendo o porquê. Passa pelo processo dando glória a Deus, pedindo força ao Senhor, porque depois do processo você será um vaso melhor, com excelência. E não é para você ser soberbo não, é para você ser referência para quem está passando também pelo processo. Eu falei amém, abracei ele, pastor. Aquele abraço gostoso de negão mesmo. Glória. Ô pastor, está apertado. Ah, eu te amo em Cristo. Glória. E falei assim: por causa da tua humildade. Deus maravilhoso. Olha só, por causa da tua humildade, Deus vai abençoar você, sua esposa, seus filhos. Glória a Deus. Porque você errou. Mas quem exalta é Deus. Deu um puxãozinho de orelha, pastor. Quem exalta é Deus, quem capacita é Deus. Mas por causa da sua humildade, o que está em mim vai sobre você. O que está em mim vai sobre a sua família. Você será abençoado também a sua família. Meus queridos, termina a mensagem. Isaac, ele fez o que? O churrasco. E abençoou Abimeleque. E Abimeleque depois falou assim: agora eu sei que você é bendito do Senhor. Ou seja, agora eu sei que você é abençoado pelo Senhor. A pessoa vai ter que olhar para você e vai falar assim: não tem jeito contra você, porque eu sei que você é abençoado por Deus. Eu sei que você é abençoado por Deus.
não tem jeito contra você. Quem guarda você é o Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Foi embora para gerar. Isaac prosperou. Eu falei para ele, Deus vai honrar você. Coloque-se em pé, por favor, vou terminar a mensagem, pastor. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Não era lógico, tempo atrás, a pessoa tinha que fazer currículo para entrar na temporada, né? Ele fez o currículo, falou para mim, pastor, eu fiz. Vai lá, Deus vai te dar vitória. Glória. Aleluia. Foi para outra igreja. Passa dias depois, o pastor, estou lá. Glória a Deus. Glória. Tem mais, querido. Conversei com ele por esses dias. Mas não pode me ver. Falta pouco a beijar, meus queridos. Glória. Eu amo de coração. Glória a Deus. Aí um dia estou lá na porta da escola, daqui a pouco as esposas dele. Pastor de novo, pastor, opa, Deus abençoe, né? Está indo para onde? Fazendo estágio para professora. Glória a Deus. Olha o que Deus faz. Aleluia. Não pode me ver. Tu nem vê, parece que ele está de longe. Glória. Entendeu? Que dentro de mim tem a fonte. Aleluia. Quem serve a Deus tem a fonte, meu querido. Aleluia. Você tem a fonte dentro de você, apenas confia. Aleluia. E esse dia eu conversei com ele. Agora meu marido e a esposa, dois juntos. Ô pastor, obrigado. Glória a Deus. Desceu. Meus dois filhos hoje são cabo da polícia militar. Aleluia. Obrigado pelas orações. Aleluia. Prepara-te. Você crê nisso? Deus vai te exaltar. Aleluia. E as pessoas vão ser obrigadas a olhar para você e ver que você é bendito do Senhor. E não tem jeito, não vai ter que colar em você. Não tem jeito, eu vou andar junto com ele e com ela, porque quem é abençoado abençoa quem anda junto. Aleluia. Vamos orar? Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Pai, nós louvamos a Ti pela Tua palavra. Glórias a Deus. Nós somos gratos. E aprendemos com Isaac que ao obedecer a Tua palavra, Deus tem prazer de abençoar aqueles que obedecem. Deus, glória. Torna neles uma fonte Aleluia. de bênção, Deus, de prosperidade. aleluia. E as pessoas olham, não vê nada. Deus, Vê apenas uma pessoa andando, uma simplicidade. aleluia. Mas lá dentro tem uma fonte. Essa fonte contagia. Sim, Jesus. E no momento certo ela começa a jorrar. Poderoso. E as pessoas não entendem porque começa a ver a vida sendo mudada por causa da fonte, por causa da presença. E essa presença, ela faz que a gente vai longe. Não para a gente ser o melhorzão. Não, é para o seu nome ser glorificado em nossas vidas. Para que as pessoas possam olhar para nós e ver a Tua presença em nós. Então ajuda-nos a caminhar na Tua presença. Abençoa o pastor desta igreja. Abençoa a tua esposa. Abençoa também os obreiros. Abençoa, Deus, os membros. Abençoa este bairro. Prospera esta igreja. Porque eu creio, Deus, que essa igreja, eu creio que esse ministério então ajuda-nos a caminhar na Tua presença, para que através de nossa vida o Teu nome venha a ser exaltado e as pessoas possam olhar para nós e ver o brilho do Espírito Santo, sendo obrigado a falar verdadeiramente Deus está na sua vida. Eu quero andar com você, eu quero servir o Teu Deus, porque eu sei que o Teu Deus é abençoador. Assim louvamos a Ti e agradecemos pela Tua presença, pela Tua palavra extraordinária sobre nossas vidas, em nome de Jesus, o que vive e reina para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.